Olá, o caminho que leva à sabedoria está rodeado de ilusões. A porta que abre para o caminho está rodeada de falsas ideias. E se alguém disser a você que conhece o caminho, que conhece o portal que leva ao caminho, você deveria perguntar: e quais são as ilusões que rodeiam e escondem essa porta para a sabedoria? Se a pessoa não souber o que dizer sobre ilusões, seguramente ela é que está iludida. O caminho para alcançar a sabedoria é o caminho das desilusões materialistas. A ignorância não se apresenta como ignorância. A ignorância se apresenta como ideias favoráveis a você, como ideias simpáticas, como ilusões. É por isso que existe aquele ditado popular no Brasil que afirma: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. O que significa, quanto mais eu busco a sabedoria, mais a minha ignorância se torna visível. A minha ignorância subconsciente se torna visível. À medida que eu fortaleço em mim o ponto de vista da sabedoria, o ponto de vista da ética, da honestidade. Quanto mais honesto eu tento ser, mais eu vejo falsidade em mim e no mundo. Ainda que inconsciente, ainda que subconsciente. De maneira que eu não posso encontrar o céu sem antes enfrentar o inferno. Cada um tem o seu inferno particular, como alguns teosofistas já diziam ainda nos primeiros anos do século XXI, e eu costumava ouvir essa frase. Ou seja, cada um tem uma versão particular sua própria de inferno, aquele karma que dói no calo. E é essa forma particular de inferno ou sofrimento que precisa ser enfrentada para que a gente conheça as suas causas e remova as suas causas, assim podendo caminhar, já sem tantos calos, no rumo do céu, no rumo da vida celeste. De maneira que é perfeitamente natural a gente compreender que quanto mais a gente supera obstáculos, mais obstáculos aparecem. Quanto mais sabedoria a gente tem, mais a gente percebe a nossa própria ignorância em nós e, sem dúvida, mais a gente percebe a ignorância dos outros. E nesse caso, há algo que é fundamental para que a gente evite cair na armadilha de ficar querendo corrigir os outros excessivamente. Que é que ninguém pode corrigir os meus erros, exceto eu próprio. E ninguém pode corrigir os erros dos outros, exceto eles próprios. Uma crítica minha que não seja bem recebida, talvez não sirva para nada. Ou talvez piore a situação a curto e médio prazo. Uma crítica deve ser sempre acompanhada de uma valorização positiva da pessoa a quem a gente critica. Mas a melhor crítica é aquela que a gente nem pensa, nem faz, se tratar dos outros. E em relação a nós também não precisamos ficar criticando a nós próprios. O que nós precisamos é tomar providências para melhorar a nós próprios, melhorar nossos hábitos, apostar mais na nossa bondade, apostar mais na nossa alma imortal, apostar mais no nosso anjo da guarda, que é uma representação popular, até infantil, poética do nosso eu superior. De maneira que Helena Blavatsky estava certa quando escreveu que é impossível trilhar o caminho da sabedoria sem desafiar a ignorância acumulada pelos grupos aos quais nós pertencemos. A nossa família, a nossa cidade, os nossos
grupos sociais, inclusive grupos teosóficos, a nossa nação e a humanidade como um todo. Por isso, os mestres ensinam nas cartas que o verdadeiro teosofista trabalha pelo bem da humanidade no seu conjunto. Porque é mesmo impossível trilhar o caminho da sabedoria se nós não enfrentarmos o conjunto da sabedoria humana. Ao tratarmos de libertar a cada um de nós, nós estamos necessariamente lutando contra uma ignorância que não é exclusivamente nossa. Quanto mais nós eliminamos em nós um pouco de ignorância, mais a ignorância coletiva, que é subconsciente, vem para nós. Então nós temos que tirar uma pequena fatia da ignorância planetária, da ignorância da humanidade como um todo, para poder afastar os nossos pés do pântano da ignorância autodestrutiva. E aí, é claro, é impossível não lembrar do que a tradição cristã ensina: o caminho do sacrifício, o caminho de desejar o cumprimento da vontade do eu superior, ou Cristo, e não do nosso eu inferior. O caminho da aceitação da dor para encontrar um tipo de satisfação que é eterno. Nisso nós trocamos o sofrimento passageiro pela felicidade duradoura.